O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Mas existem algumas pessoas, verdadeiramente, nelas o poder de curar pelo simples contato. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso, o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e, culpado perante ele, se torna o homem que a profere. Como temos os dois gênios, os opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Das ocupações e missões dos espíritos. Alguma coisa, outra, incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Sim, concorrem eles para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos mistérios eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida da terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o melhor dos arquitetos. Tem atribuições especiais cada espírito. Todos os espíritos têm que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, previdindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diferente, na terra, na água, no ar, etc. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc.
são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade, a preguiça eterna seria um eterno suplício para seres inteligentes, obviamente. Então, de que natureza são as suas ocupações no plano espiritual? Eles recebem diretamente as ordens de Deus para transmiti-las ao universo inteiro e velar por quem sejam elas cumpridas. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Concebe-se isto com relação aos espíritos bons. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem no além? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, a ociosidade e, mais cedo ou mais tarde, o desejo de progredir-lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quase crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam. Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhes proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conheceste pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretendereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos correspondem a trabalhos de colegiais? Por isso disse eu, atentam no que demonstre progresso.
Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Costumam os espíritos esmicuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes exercitem ou moderem as paixões. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se encontrem. Os espíritos superiores, bons, dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos atrasados, inferiores, ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram deles. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha sua tarefa. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não, muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e é feliz se considera se a obtém. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes.
O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Mas qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia de que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelo progresso a cuja realização conduz seus semelhantes. Foram predestinados a isto antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Sim, algumas vezes. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a quem vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Mas nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil e boa. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Ele procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Poderá o espírito, por contra própria culpa, falir na sua missão?
Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhes advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Pois se é Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Pois se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, preciso se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim o ensinamento que parece errôneo ou puéril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi ensinado. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma grande missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre sua tutela, a fim de que estes, o pai e a mãe, os dirijam pela senda do bem e lhes facilite a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seus filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo? Claro que não. Se eles nada fizeram de bom para o adiantamento do filho, se o filho seguiu o bom caminho, todo mérito caberá ao filho. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando pelo caminho? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer um povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte, tendo na produção do bem que dessas calamidades de passageira possam resultar, pois que visava a um fim todo pessoal. Aqueles que delas se constituem instrumento
tirará não obstante proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com o mal que fez. Assim, não importa se alguém fez de um ato mal de alguém, aconteça algo bom, a pessoa responderá pelo ato mal. Ele está falando aqui, por exemplo, se, vamos supor, tem uma família passando dificuldade, aí um homem vai lá e tira, eles têm um carro, o homem vai lá e fala, vocês não podem me pagar o dinheiro que vocês me devem, eu vou levar o carro de vocês. Aí essa família, eles começam a perseverar mais e mais, aí eles até melhoram de vida por causa da perda daquele carro. Pode ser um gatilho, pode ser uma alavanca para eles melhorarem de vida, né? Aí eles trabalham mais, perseveram mais e ficam melhor do que antes. Compram um carro melhor, reforma a casa e passa a ter uma vida melhor. Mas não é que aquele homem que tirou o carro, ele vai ser recompensado por isso. Ele vai ser recompensado pelo ato mal dele, né? Que ele vai ser tratado assim também um dia, né? Porque tudo de ruim que a gente faz, não, mesmo se isso resultar um bem, algum ato ruim nosso, isso não tem valor nenhum perante as leis de Deus. Todo ato mal é um ato mal, um ato errado é um ato errado, e nós vamos responder pelo nosso errado. Mesmo que desse ato errado possa resultar algo de bom lá na frente, lá, como eu expliquei. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal. Aquele que delas se constitui instrumento tirará não obstante proveito desse bem. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer ou com o mal que fez. Assim é. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sobre sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se esmicuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que preza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Dos três reinos, os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Em 4 graus, esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada e a consequência de sua existência e de suas individualidades.
O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. A percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Tem as plantas consciência de que existem? Não, consciência não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. As plantas experimentam sensações, elas sofrem quando são mutiladas, por exemplo, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm assim percepções, consequentemente não têm a sensação da dor. Independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras, certo porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Algumas plantas, como a sensitiva, Edioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma classe para outra. Tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e no entanto todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte carecem de vontade. Nem a ostra que se abre com os zoófitos pensam, tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. O pilouro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que entre eles existe afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Tudo é mais perfeito em locais superiores. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens. Os animais e o homem. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desde muito mas que desce muito baixo às vezes. É como os animais, menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que
é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus,